Bom dia, minha galerinha do oitavo ano. Tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera que sim, que todos estejam muito bem, que tenham passado aí um excelente final de semana, né? Final de semana gostoso, que fez uma chuvinha boa, deu pra gente descansar, ver uma televisão, né? E comer uma pipoca debaixo da coberta, porque tem feito muito frio, ok? Bom, meus amores, vamos hoje aí dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, tá? E hoje, especificamente, a gente vai falar do capítulo 8 sobre a regionalização da África, parte um, ok? Bom, meus amores, antes da gente falar dessa questão, né, propriamente dita, a gente vai entender o que é regionalizar. Regionalizar significa você dividir em diferentes regiões seguindo alguns critérios, né? Ou de critérios regionais, de características culturais, de etnias, de relevo, de características climáticas. Isso é regionalizar. Então, a regionalização da África, ela vai passar por esses perfis que a tia falou para você, né? Por vários perfis de características étnicas, culturais, também da questão territorial, para a gente poder compreender melhor essa dinâmica das diversas regiões que existem no continente africano, ok? Bom, a gente sabe que tem muita desigualdade interna, né? O continente africano aí é o continente onde a gente tem o maior contraste de desigualdade econômica, né, social aí do mundo, né, possui aí várias histórias, etnias, culturas, línguas, religiões, né, ou seja, todos esses fatores que a tia falou podem servir para regionalizar, para classificar uma região em detrimento da outra, ok? Bom, com uma população de cerca de 1,5 bilhões de pessoas distribuídas irregularmente, né, os países africanos são muito diferentes uns dos outros, né? Tanto nas paisagens naturais quanto nos aspectos culturais e socioeconômicos. Assim, forma-se um mosaico de distintas realidades. Alguns apresentam condições médias de vida de população, como a Tunísia, a Argélia, a África do Sul, o Egito, mas há muitos países onde a maioria da população vive em situação de extrema pobreza, como o Sudão, Serra Leoa, Somália, Etiópia. Então, na verdade, esse texto introdutório aí, né, ele já mostra para a gente uma realidade que a gente já conhece do continente africano, né? Que é um país que vai apresentar essa grande desigualdade social e econômica e que tem os países que apresentam o maior índice de extrema miséria e pobreza do mundo, tá? Bom, diferentes critérios podem ser adotados para regionalizar um continente, isto é, identificar nele grandes áreas com determinadas características físicas ou humanas que vão a distinguir uma das outras. O critério mais tradicional se baseia na localização dos países no espaço continental. A Organização das Nações Unidas divide a África em 5 regiões de conjuntos conforme mostra o mapa. Então vocês têm aí, né, um mapa dividido aí entre 5 regiões distintas, tá? De acordo com a característica aí da ONU, ok? Bom, as características físicas, como clima, relevo, cultura, podem servir de critérios para uma regionalização. Com base nesse critério, identificam-se duas regiões do continente africano, tá? A África setentrional e a África subsaariana, tá? E isso levando as características de clima, relevo e cultura, tá certo? A gente tem aí duas regionalizações, diferente daquela regionalização que a gente viu antes lá, da questão, né, regional com 5 regiões, ok? Essa regionalização tem o deserto do Saara como divisor natural e a sua grande importância na construção de paisagens africanas que levam em conta fatores humanos e culturais, como destaque para a religião, tá? Esse critério de regionalização será utilizado para entender as diferenças existentes no continente e compreender a sua diversidade cultural. Então, em rosa, nós vamos ter aí os países que fazem parte, né, da África setentrional, e em amarelo, que é a grande parte, nós vamos ter aí os países que fazem parte da África subsaariana, ok? Então vamos lá. Bom, e o que a gente pode destacar da África setentrional, né? Voltando lá, ó, a África setentrional é a parte rosa, é a parte menor aí do continente africano, tá? Bom, essa região vai compreender parte do norte,
apresenta 1/3 do território, como a tia falou, é menor. É formada por países de população majoritariamente muçulmana e de língua árabe, justamente porque fazem fronteiras aí, né, com países que têm essas características árabes aí. É um continente chamado de África Branca, em decorrência da presença da população negra ser menor. Em termos comparativos, em outras regiões do continente, os países dessa região do continente apresentam características físicas e humanas semelhantes às do Oriente Médio, como a tia falou, acabou de falar para vocês, né? São países que fazem fronteira aí com países, né, da Arábia Saudita, que são da Arábia Saudita também e que acabam adquirindo essas características. Isso ocorre porque já na antiguidade os norte-africanos tinham contato com os povos que habitavam as outras regiões, como os gregos, os romanos, os fenícios, e nessa época os árabes também ocuparam essa região, porque também foram povos, né, os árabes, que faziam essa peregrinação e conquista de novos territórios. Então, com essa questão, a cultura árabe acabou se disseminando para outras partes do mundo, e não seria diferente também com a África, tá? Os países que compõem a África setentrional são o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, Sudão, o Egito, mais o território da Arábia Ocidental, da Saara Ocidental. Esse é classificado pela ONU como um território não autônomo, tá? É muito cobiçado porque tem grandes reservas minerais, principalmente fosfato, né? Que levam aí uma certa autonomia dos países que são ricos nesse mineral, o que acaba gerando tensão, né? A Argélia é o mais extenso dos países e o Egito o mais populoso, tá? E aí a tia trouxe para vocês essa planilha, né, que mostra os indicadores sociais da população dos países da África Setentrional. Então ele mostra quais são os países, faz uma comparação, por exemplo, com o Brasil, tá? E fala qual é a população absoluta, ou seja, a quantidade de milhões de habitantes, a taxa de mortalidade infantil, né? Ou a quantidade de crianças que morrem, de nascidos vivos, que vai até 1 ano de idade. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais pobre é o país, mais a taxa de mortalidade infantil é elevada. Esperança de vida ao nascer, ou seja, quantos anos, né? Aquelas crianças, elas têm perspectiva de se desenvolver, de se tornarem adolescentes e adultos. Anos médios de escolaridade, ou seja, quanto tempo mais ou menos, né, as crianças aí permanecem, né, na escola. E o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai mensurar aí a qualidade da educação, da saúde, né, da qualidade de vida da população. Então, vocês observem, né, que os indicadores, nós temos aí a Argélia, né, com um índice de população absoluta muito grande. Olha o Egito, 99,4, né, é o país mais populoso que se tem. O Sudão também, com 43,10, que é um país de extrema pobreza. E o Brasil também é um país, né, que tem uma população absoluta grande também. Mas olha a nossa extensão territorial, né? O Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande, né? É o 5º país em extensão territorial do mundo, ok? Em taxa de mortalidade, o Egito, o Sudão, né? Olha a taxa de mortalidade infantil no Sudão, 44,8%. Depois a gente tem aí a Argélia, né? Marrocos. Esperança de vida ao nascer. A maioria aí vai ter mais ou menos o mesmo patamar, tá? E o IDH, gente, o IDH é que a gente fica mais surpreso, né? Por exemplo, o Brasil tá em 79 na colocação, né? E, por exemplo, se a gente for pegar aí o Sudão, tá em 167 a colocação de países em qualidade de vida. Bom, vamos falar um pouquinho então da África subsaariana, que é a África aí que apresenta a maior quantidade de países, né? Que fazem parte. A África subsaariana é formada por todos os países localizados no sul do deserto do Saara. A maioria da população é de religião cristã, e um número menor professa o islamismo e crenças tradicionais, as quais são animistas, né, por considerarem elementos ou fenômenos da natureza como seres animados, isto é, com vida. No aspecto fisiográfico, a África subsaariana não está totalmente sob domínio tropical, tá? Ela vai ter aí alguns continentes de ambiente subtropical também.
Os países são essencialmente tropicais e atlânticos, né? Tem a Costa do Marfim, que se tornou um país, né? Devido à grande quantidade de marfim que se tirava dali, do ouro, né? A costa que pertencia aos escravos, né? Da onde saiu a grande quantidade de escravos que vieram, por exemplo, da Nigéria, tá? É uma área onde tem muitos cristãos e muçulmanos, né, na sua religião e que tem uma grande rivalidade, tá? A África subsaariana apresenta os mais baixos índices de qualidade de vida da população. De acordo com os dados do Índice de Desenvolvimento Humano do IDH, né? Em 2017, entre os 38 países do mundo com baixo IDH, 32 se localizavam na África, tá? Com relação à África setentrional, apenas o Sudão se encontra nessa lista. No entanto, houve uma evolução. Então, a gente pode ver aí, ó, como que a gente vê a evolução do IDH, né? Dos 38 países, 32 são do continente africano, tá bom? E aí, novamente, a gente tem um gráfico aí olhando, né, os indicadores sociais da população aí da África subsaariana. Vocês observem aí, né, como os índices são bem baixos, né, e a colocação aí no índice de desenvolvimento humano, olha o da Nigéria. A Nigéria está em 189 na sua colocação. Vocês conseguem imaginar a qualidade de vida que é proporcionada, né, para essa população em termos de saúde, de alimentação, de água potável, de esgoto tratado. É uma condição muito subhumana, galerinha. Muito triste mesmo, ok? Bom, meus amores, eu espero aí que vocês realizem as atividades. A tia deixou pouquinha atividade para vocês poderem fazer, tá bom? Pegam e façam, não deixem de fazer. E qualquer dúvida, contacta a tia lá no canal Tirar Dúvidas, ok? Uma boa semana para vocês. Um beijo no coração.